Porque você é o único que tem contato com ele. Emanuel, essas palavras foram dirigidas a você. Você diante de Arcanjo Miguel, aquele que você pelo menos acreditava que seria o único que não cairia nas graças da mentira, nas palavras talvez de um falso Deus. Ou que você acha que não seria um Deus, uma mera entidade, talvez. Você, diante dessas palavras, como se sente? Cara, eu, assim como demonstrado, né, nesses momentos, você está, cara, eu ainda tô muito estressado. Eu me sinto enganado, como se minha vida inteira, ou pelo menos uma parte da minha vida tivesse sido uma mentira, tivesse sido uma coisa manipulada. Mas, ouvindo essas palavras de Miguel, eu ainda sinto um deslumbre de esperança. E eu pergunto, como assim só eu consigo falar com ele? E diga você, como consegue ter essa aura? Como consegue ter isso tudo que você tem? Toda essa confiança, você a todo momento fala com ele como se ele estivesse ao seu lado. Eu mesmo já vivi do lado dele e por algum motivo eu não tenho mais essa conexão, eu não sinto mais a presença dele. E você, só de olhar pra você, eu me sinto como se eu estivesse olhando pra algo divino. Eu, mesmo tendo cometido pior, o pior dos pecados, ele não ainda não me chamou a atenção. Ele nem sequer veio me punir. É como se ele já não ligasse mais pra nada. Mas por algum motivo, com você, ele ainda mantém contato. E parece que com você, ele é o único que confia. Posso dizer que não é mérito meu. É, é o básico da nossa realidade. Sim, eu Você, sei que é o básico. É lógico que eu sei que é o básico. mas se soubesse, você entenderia o porquê que isso está acontecendo com você. Por que você acha que diversas vezes Deus não ficou quieto com Jó, com Noé, com Moisés? Por quê? Porque ele queria ensinar algo. Ele queria que você aprimorasse em algo. Ou porque estes, em certo período de suas vidas, se afastaram dele. E por que Deus não teria um contato com alguém que não anda junto a ele, que sabe qual é, que entende toda a sua realidade, toda a sua compreensão, mas não está disposto a viver por ele? Você mais do que ninguém sabe que após a morte, a punição mais severa de um homem é aquele homem que já conheceu a palavra de Deus e mesmo assim não a seguiu. Então, mais do que ninguém você devia saber o porquê de tudo isso. Não é porque eu sou melhor do que ninguém. É basicamente porque eu busquei servi-lo com tudo que eu posso. Mesmo que eu caia em pecado, eu me coloco na condição de que eu sou um pecador e que eu dependo da graça para ser salvo. Eu ainda não consigo entender. Ele abaixa o rosto e você percebe um tom mais cabisbaixo dele. Você Talvez. percebe um pouco de lágrimas ainda caindo no dedo dos olhos dele. Ele começa a abaixar os ombros e você percebe que ele tá realmente mal. E Morgan, você vendo tudo isso, você ainda fica muito. Você ainda tá achando muito aquilo muito espalhafatoso. É muita informação pra engolir. Primeiramente, você entrou num mundo que você não conhecia. Você lutou contra criaturas assim que chegou. E de repente você viu o próprio demônio na sua frente. E quase morreu por causa disso. E você, como ainda muito cristão, você não sente uma conexão tão grande ainda. E olhando isso, seu coração quebra. Você lembra daquela pessoa que você perdeu. Você lembra de tudo que aconteceu na sua vida. E seu coração pesa. Você olhando tudo isso ainda, você olha pro lado e percebe simplesmente Loki.
um sorriso bem maléfico. E o Thor, um pouco. O Thor, no caso, você não sabe, né? É verdade. Mas um ser alto, de cabelos longos, vermelhos. Ele tá de braços cruzados e simplesmente com aquela cara séria, uma cara meio zangada, eu diria. Mike, você, mesmo acreditando bastante em Deus, ficou impressionado também com o seu guia sendo basicamente o Deus do trovão e também o Deus aparentemente mais forte de todas as mitologias, pelo menos é que eu conheço, tá? Já deixando bem claro aqui. Convenhamos, não fiquei Não sei, impressionado. não sei. Vai Tô cagar a brincando, moral, tô Mike. brincando. Mas com isso, você também percebe os outros dois. Você também percebe, mesmo no meio da discussão concentrado com Miguel, você percebe Loki um pouco risonho e Thor bem zangado. Você não sabe o porquê ainda. Talvez seja com Miguel mesmo, talvez seja com Emanuel. Você não sabe ainda. Eu quero chegar em Miguel e fazer uma pergunta. Você se lembra do único pecado que Jesus disse que não seria perdoado? Se recorda em algum momento que foi dito isso? Blasfêmia contra o Espírito Santo. O que seria blasfêmia contra o Espírito Santo, Miguel? O que Calma é aí, pra Emanuel, que você? você vai ter que me dar uma aula de história aí agora. Porque. Não, é uma pergunta retórica. Ah, tá, Uma não, pergunta sim, retórica. sim, entendi. Ok. Blasfêmia contra o Espírito Santo é quando você se perde a tal ponto que você não sente mais nada. Mas não é isso que eu vejo de você. Lágrimas caem do seu rosto, pegam no chão, remorso, dor. Diria que são sentimentos até humanos. São sentimentos que atingem o nosso coração. Pecado contra o Espírito Santo é aquele que Loki está comentando agora. Vendo todo o seu arrependimento e dor e conhecendo a importância que era de Cristo para você, ainda assim usou manipular e te enganar. E após isso, mesmo sabendo o quão isso te afetou, não teve um pingo de empatia e debocha do que está acontecendo à nossa volta. Aquela risada, aquele sorriso, não significa nada além do que a perdição própria. Ele não tem mais salvação. Ele não quer ser salvo. Vai pagar pelos seus erros, com certeza. Mas você ainda tem chance. Se você quer ter uma reconexão, se você quer se reencontrar, eu digo que, como diria Jesus, arrependei-vos. Ou melhor, Jesus não. Como diria João Batista, arrependei-vos, pois é chegada a hora em que ele virá sobre os céus. Miguel ainda com a cabeça baixa. Ele soluça um pouco com as lágrimas dele. Emanuel, fala um dadinho pra mim. Pera, só um segundinho. Esqueci que você quer RPG, então só E você esqueceu que tem que jogar tem que dado. jogar dado, eu esqueci disso, mano. Oh, Isso aqui não é teatro não, cara. Isso aqui tem RPG ainda. é 8. Você, desde o momento que você começou essa aventura, você ainda manteve seu contato com Deus, certo? Agora eu quero saber de você. O teste era sobre inteligência. Eu quero renovar tudo que você sabe e colocar de novo os pontos na mesa. Recalcular não. Relembrar pontos. Você, qual que foi a primeira vez que você teve contato com Deus diretamente? Ou com Deus ou com Jesus, tanto faz. Todos levam ao mesmo lugar. Eu quero saber qual que foi o primeiro contato que você teve desde o começo da campanha. Foi literalmente na primeira sessão, quando tava com o meu irmão. Eu não lembro exatamente qual foi a cena, mas eu lembro que não que ele tenha vindo diretamente, mas eu lembro que teve algo que eu senti, o personagem sentiu, que fez ele ser guiado por outro caminho. Só Isso. sei, essa é a única coisa que eu lembro. Uhum. Assim, fazem 2 anos. Realmente, faz 12 anos. Você consegue lembrar da sensação, certo? Você se Isso. conseguiu, com certeza você sentiu uma presença, como você já disse em algumas outras sessões passadas, uma presença indescritível. Você também, na segunda, você consegue lembrar? A segunda. Cara, não, a segunda eu não lembro. Não sei se foi na sessão da escola
Não. Ou- Eu quero Não, uma conversa direta contra ele. Com ele. Contra não. Com ele. Quando foi? foi o espelho, primeira vez. Quando a gente chegou aqui Primeira na ilha. prim- Conversa direta. com Deus. Com Deus? Isso. Cara, Não foi no espelho. Já que você tirou pelo menos maior que 5, você, um dia antes, pelo menos da preparação que vocês tinham, que vocês estavam indo sendo, como é que fala? Se preparando para ir nesse inicializando, né? tal, inicializando no, os preparativos para ir pro mundo, né, pro outro mundo. Você subiu no telhado do QG, olhou para o céu nublado que tinha acabado de chover, o sol já tinha se posto, tava aquele clima azulado. Você fechou os olhos, olhou para cima e começou a conversar. E você se deparou com aquele campo florido, deparou com aquela presença divina. Essa foi a segunda vez que você teve contato direto. E na verdade, o contato direto foi o primeiro. Você lembra de aquela sensação. O segundo que você consegue perceber, contato direto e a presença, foi quando você estava prestes a salvar o seu amigo Ghost de um tsunami que você mesmo causou. Você sentiu aquela presença. Você sabe onde, né? Sim, sei bem. Sabe, né? Quando ia vindo o tsunami. E eu clamei em alto bom tom no meu coração pra Deus me dar força pra salvar só mais um. Exatamente. Você, Manuel, você percebe que a presença que você sentiu desde a primeira vez que encontrou ele pela de frente, entre aspas, né? As únicas vezes que você sentiu essa presença foi quando você olhou para ele na capela, olhou para Jesus, quando você estava do lado de Deus antes de ir para esse mundo. Você não lembra de ter percebido a presença dele no espelho. E agora você percebe tudo, você percebendo tudo isso, você tem agora a noção de que desde o momento que você entrou no espelho, você não estava falando com Jesus, mas que você sentiu presença e você sentiu a força dele indo pra você. Bom, Você tem agora esse choque de realidade. tem esse frasinho descritível, né? Estralar de Não, dedo na cabeça. você fazia Estralar. indescritível do Mike. Cara, eu tenho uma epifania mental. Eu caminho mais pra frente, olhando a floresta. A gente tava olhando antes. Não, mentira, olhando pra floresta não. Olhando pro soldado, pra menina que eu estou falando agora. A Lira. A Lira, exato. Olhando pra Lira. Eu dou uma leve inspirada e digo: bom, se te conforta, Miguel, Deus não se comunica comigo constantemente. Ele me dá fagulhas de sentimentos, de sensações, de presença. Só pra eu acho que eu não me perder, eu não me desviar do caminho. Talvez, se você forçar um pouco, talvez você consiga lembrar de alguma coisa que aconteceu com você também dessa maneira. Ou quando foi a última vez que você sentiu isso. Ele levanta o rosto, olha em sua direção. Você vê que o olho dele começa a ficar regalado. E por algum motivo ele abre um sorriso. Ele olha para sua direção e fala com a voz meio trêmula: Talvez agora que eu esteja sentindo a presença dele. E ele cai no chão de joelhos assim, e ele abaixa um pouco a cabeça. Ele bota a mão no peito e começa a respirar mais fundo assim, como se ele tivesse visto algo. Eu viro em direção a ele. Eu olho e tento perceber se eu vejo alguma coisa também em volta. Começo a olhar em volta ver se eu percebo algo. E essencialmente viro pro Loki. Você olha pro Loki, você vê que ele tá um pouquinho chocado, eu diria. Os olhos dele estão bem arregalados. Ele tá com uma expressão de espanto. Você também vê o Thor, ele desfazendo o, aquela postura dele fechada, com os braços cruzados. Ele desfaz aquela postura. Ele desfaz aquela expressão de raiva e faz uma expressão de como se ele estivesse impressionado.
Vocês que estão do lado dele e você, Emanuel, joguem dados, por favor. Percepção. 19. 18. Faz um eu. Parece Arremessou o dado. também. Matou alguém esse dado, tenho certeza. O barulho que fez esse dado aí. Todos vocês sentem uma presença indescritível. Vocês olham pra trás e ao longo da floresta vocês veem caminhando sem uma camisa, uma túnica talvez, um cabelo um pouco longo, um chinelo. Vocês veem ele no meio da floresta, passando pelo caminho da floresta, com o braço direito dele levantando, passando pelas folhas, e aquelas folhas que estavam mortas, elas vão florescendo e tudo vai ficando mais verde. Enquanto ele passa, o sol brilha em cima dele. Ele vai caminhando bem lentamente, adentrando a floresta. E vocês ficam tão maravilhados que não tem tanta reação. E ele vai embora. Ele desaparece no meio da floresta. E vocês veem aos poucos a floresta florescendo, ficando mais verde. Você vê que eu, pelo menos, não olho diretamente como na passarela de Cristo sobre o chão. Não olho diretamente pra ele. E sim, quando eu sinto aquela presença, eu tô na mesma posição que o Miguel, mas olhando 100% pra baixo. Não levanto a cabeça pra cima. Eu sinto, sei o que é. Uhum. Quando eu Você sinto já que ela- entendeu o seu gesto. Quando ela se esvai, eu olho, falo e viro pro Miguel. Entendeu agora? Tudo é um experimento, um teste. Pra ver até onde a gente aguenta aí. Até onde a gente... Isso tudo é uma mentira. Emanuel, rola um dado, por favor. 16. Você, de repente, escuta um barulho de corrente passando por você. Você desvia e joga essa corrente pra baixo com seu vento. Ao longe, o céu vai avermelhando, como se fosse sangue. Rolem um teste de tensão, por favor. 8. 16, 18, desculpa. 15. Vocês sentem um tremor. Vocês sentem um arrepio. Emanuel, você não se abala nem um pouco. Você vira em direção a essa pessoa e você sabe muito bem quem é. Você vê essa pessoa caminhando com uma cara de raiva. Você também percebe que Lyra, Adrian e o Rei Bernstein não estão mais ali por algum motivo. Você olha para os lados. Vocês também não veem o Loki nem o Thor por algum motivo. Principalmente você, Manuel. Você não está vendo mais eles. Você olha para os lados, a floresta já sumiu. Tudo começa a escurecer. E o chão, pelo menos, começa a meio que as plantas apodrecerem. E o céu vai avermelhando. Eu viro pro Miguel e pergunto se ele sabe o que tá acontecendo. Miguel aparentemente está extremamente assustado. Ele olha em direção ao Lúcifer. Ele rapidamente enxuga o olho dele das lágrimas. Ele levanta, passa o braço no rosto e simplesmente voa em direção a ele. E quando ele voa, uma corrente acerta ele. Só que ele agarra ela, puxa e quebra. E Miguel tá indo pra cima do capeta. O que tá acontecendo? O que vocês vão fazer? Bora ajudar o amigo. Eu vou ajudar o capeta. É o quê? É fogo. E temos um impostor entre nós. Por um único motivo. Eu tenho uma sensação e eu quero confiar se é verdade. Ok, você vai fazer o que exatamente? O Miguel tá indo pra cima do capeta, né? Eu tô sem meu martelo, que eu sei. Sim, todos vocês estão sem armas. Mas eu tenho uma singela sensação de que tudo isso aqui tá sendo ilusão do Loki. Sabe aquele bagulho do tipo... Tá muito esquisito pra ser algo assim? Ok. Aí eu vou chegar e vou dar um socão no Miguel, porque eu tenho certeza que o Loki não ia esperar eu dar um soco na cara do Miguel.
Ok, mas você saiu voando. Ele saiu voando. Ah, não, eu corro atrás dele, filho. Não dá nada não. Tento puxar o Filho, vamos pezinho. lá, Tento puxar o pezinho dele. Sei lá, tá ligado? Fazer alguma coisa meio que pra acertar ele, só pra garantir Puxa pela asa, tá ligado? Volta É, aqui. acabei é sozinho aqui, ó. Pá, puxei uma das asas. Joga um dado aí. Ah, caraca, eu tirei 19. Ok. Você rapidamente, depois que Miguel voou, você voa em direção a ele também. Não voa, no caso, você corre muito rápido e puxa a asa dele e joga pro chão. Só que o problema é que o Emanuel viu isso. Emanuel, você vai fazer o quê? Cara, eu começo que Miguel é Miguel, Mike é Mike. Eu não vou fazer nada com o Mike. Eu vou observar e vou ver o que ele vai fazer. Não faço nada, mas eu começo a andar em direção ao Lúcifer. Eu não vou deixar o capeta lá, não. Certo. Você vê, ele caminha bem devagar, inclusive. Caminha bem devagar, com o olhar irritado. Ele anda na sua direção e você vê ao longe exército se informando. Por algum motivo, Emanuel, você começa a ter um ataque de ansiedade. Seu coração começa a acelerar. Você começa a ficar com falta de ar por algum motivo. E dessa caminhada, quanto mais você chega perto, mais o seu coração aperta. Por mais que você não tenha se abalado com a presença dele, você, a partir do momento que você chega perto, seu coração dispara. Cara, eu respiro fundo e, como sempre fiz em minhas batalhas, quando fiquei preocupado ou com medo, eu olhei pra cima e falo: Senhor, eu peço a ti, não força dessa vez, mas sabedoria, assim como deste a Salomão, pra resolver isso da maneira mais prévia possível. Eu continuo andando. Você, Mike, jogou Miguel no chão. Ele olha pra você. O que diabos você tá fazendo? Você não tá vendo quem tá na nossa frente? Sai da minha frente. Ele empurra você com a asa, assim. Eu seguro a asa Tá dele de longe. novo. Eu vou ficar tentando o máximo segurar ele. Uhum. E eu nem vou Você falar o rola um motivo dado pra com- ele. Eu não vou dar nem satisfação pra ele, porque eu tô meio puto com esse caba também. Joga um dadinho pra ele. Pra mim, por favor. 12. Ok, você tenta segurar a asa e bate com você. Você tenta agarrar ela, mas você não consegue. Você é jogado pra longe. Você caponta um pouquinho pra trás. E quando você vai tentar se levantar, você sente corrente nas suas pernas. E nos seus braços. Você é preso no chão. E é jogado um pouquinho pra trás, assim. Você fica de joelhos, com as correntes pra trás. Você basicamente tá com o peito aberto. Tô com o Você- peito aberto pra tapa. É basicamente, você tá com os braços pra trás, você tá ajoelhado e com as correntes no chão. Por favor, Carlos, dê sinal de vida, faça alguma coisa. Tô aqui. O que tá acontecendo? Que a ligação caiu pra mim agora. Tipo, Ei, não dois acredito. seis Fala minutos dois sem falar. Tá, basicamente, tá o Lúcifer caminhando em direção a Emanuel. O Miguel tá indo pra cima do Lúcifer. Emanuel tá caminhando também em direção a ele. E o Mike, ele tá acorrentado e com os braços pra trás, assim, acorrentado com os braços pra trás, ajoelhado no chão e com correntes no joelho dele também. No joelho não, na perna dele. Minhas armas, né? Você tá sem nada. Ixi, eu vou na direção do Lúcifer junto com o Emanuel. Você só vai fazer isso. Você pode usar sua habilidade, cara. Você tem sua arma, né? Exatamente. Não, eu não faço nem. Não, mas É. sua arma é fictícia. Ah, tá. Você tem o hack. Deixa eu ver o que ela vai começar a fazer. Eu, tipo, transformo a minha arma em vários fragmentos de areia, tipo, um monte. E jogo, e faço tudo na direção do Satanás. Faço uma espécie, tá ligado? O caixão de areia do Gara? Obrigado. Faço isso nele. Tá, rola um dado pra mim.
Só avisando que por enquanto que o Carlos ele tá fazendo isso aí, mano, eu tô tipo o Jojo, de Otário versus Dio, tá ligado? Caminhando. É assim. 17. Ok. Você começa a formar, a juntar um pouco de ferro que tem naquela areia em volta de você. E você percebe até que tem bastante, na verdade. Sua areia que tá ali em volta com lascas de ferro, elas envolvem em Lúcifer, só que ele dá um tapão, ele dá um tapão assim na areia. E você não percebe que não fez o maior efeito, porém ele tá todo machucado. O braço dele tá com cheio de fagulha de areia, assim, como se fosse umas farpas, assim, como se fosse um porco-espinho. Seu coração aperta assim que você vê isso. De repente, você é envolvido por correntes, fica preso. Ela envolve todo o seu corpo como se fosse uma cobra naja, assim. Eu não sei se a naja faz isso, mas é uma cobra que aperta o seu corpo inteiro, mesmo você em pé, e te espreme, assim. Eu posso usar a minha Nossa, habilidade. guri. É o que eu não entendi. Dá pra mim usar a minha habilidade pra tentar me soltar? As correntes não são suas. Ah. E as correntes são mágicas. Eu peço perdão, mas você sabe muito bem que essas correntes aí não são de ferro. A corrente era o cura-pica. Emanuel, enquanto você tá chegando perto dele, você vê que uma corrente pega os pés do Miguel, ele tenta tirar, aí chega outra corrente, pega um braço dele e ele fica um pouco assim preso, ele tá tentando sair. Enquanto o Lúcifer, ele parece não tá fazendo nenhum gesto, ele só apenas tá caminhando na sua direção. E quanto mais perto ele chega, mais o seu coração aperta. E mais é a vontade de você ir embora. O que você faz? Cara, meus 3 compatriotas, meus 2 compatriotas e um cara que vai estourar provavelmente um compatriota também tá preso. Meu instinto manda. Meu coração me manda eu fugir, minha mente manda eu ir pra frente. Jesus uma vez disse que o coração é enganoso, então eu vou pra frente. Ah, moleque, nossa. Continuo aí sim, andando moleque. e. Eu continuo andando. E eu levanto a cabeça, olho em direção ao Lúcifer e digo: Anjo caído do Senhor, viesse de novo aqui? Quer me desafiar? E aos meus amigos? O que ganhas com isso? Eu não vim desafiar você, eu vim mostrar a verdade. Eu vim mostrar quem que vai reinar a partir de agora e quem vai mostrar o que realmente vocês merecem. Fracassaste Eu- há milênios e quer de novo fazer esse plano? Não bastou uma vez um fracasso e ter sido exortado dos céus para a terra, sendo fumigado como um meteoro do céu? Aquilo foi um deslize meu, eu posso admitir, mas agora que o próprio pai percebeu o seu erro e a sua governância falha, ele decidiu se retirar. E olha só o estado de Miguel, ele levanta assim, debochando ele levanta a mão, debochando de Miguel, olhando pra cara dele assim. Sua força estava toda em sua fé, mas olha isso, isso é patético. Ele perdeu toda a força, está fraco, inútil, igual todos que estão lá em cima. Eu vou mostrar pra eles como se governa de verdade. Então quer dizer que Miguel está exatamente igual a você. Caído. Eu não estou caindo, eu já estou reerguido e já estou prestes a dominar o céu. Ele levanta os 2 braços e abaixa um pouco a cabeça, como se fosse uma reverência. Bom, eu ignoro totalmente essa reverência. Eu continuo andando e falo: Você perdeu uma vez, vai perder de novo, e talvez até uma terceira vez vai perder de novo. Mas uma coisa eu te garanto: nunca, nunca chegarás no nível de Deus. Até porque quem criou você foi o próprio Deus. E se eu bem sei,
Ele não te deu poder a ponto de se equiparar ao dele. Eu vou te mostrar o verdadeiro poder. Emanuel, rola a iniciativa. Cara, desculpa atrapalhar, por um breve momento eu achei que ia começar a tocar I am the Starman, 14. is a brush. Me leva lá. 14. 14. Certo. Você tem a iniciativa. Cara, eu faço o seguinte, mano. Eu dou um jump dash pra cima dele, tá ligado? E já cruzo um jato no jab na cara dele com um punho, tipo assim, contornado por um ar comprimido, tá ligado? Como se fosse. Sabe a energia amaldiçoada do Tadori? Sim. Que ele dá Uhum. o soco convergente? Uma vibe tipo essa, eu dou um soco e faço o vento dar um outro logo em seguida. Certo. Rolagem. 14 de novo. Ok. Você pula em direção a ele. E você, aproveitando que não tá com o seu bumerangue, mas isso não te impede de acertar um belo soco na cara do demônio, né? Você vai rapidamente, faz um pulo, se impulsiona com o vento, põe ar comprimido em suas mãos e acerta um belo soco. Enquanto ele está fazendo a própria reverência, você vê que o rosto dele é acertado e jogado um pouco para trás. Você, depois que deu um soco nele, você percebe que o exército dele tá chegando mais perto, tá mais próximo. É um exército enorme, coletores, brutos, soldados mortos-vivos, que você percebe pelo menos uma espada meio quebrada, enferrujada. Você percebe o inferno, basicamente. Rola um teste de tensão, por favor. 10. Mais um. 16. Ok. Você, diante disso, depois de ter dado um soco, você caminha lentamente e Mike e Carlos, vocês percebem uma aura branca envolvendo o Emanuel. Tem algo protegendo ele ali. Isso. Isso aí. Isso. Formando a aura. Formando a aura. Nisso você percebe que Lúcifer, ele bota um pouco a mão no rosto, ele dá um sorriso, ele se levanta e faz um gesto. Quando ele faz um gesto, uma das correntes pega na sua costela e te arremessa para longe, para esquerda, um pouco na direção oposta do Mike. Você voa uns 3 metros, dá uma cambalhota, sente a porrada de forma forte. Você toma 10 de dano. Realmente, O eu que você só... faz de novo? Deixa eu rodar o meu 1D4 aqui, né, mano? Beleza. Cara, eu faço o seguinte, então. Eu levanto a cara e falo, então quer dizer que não tem caralho dominando o céu sozinho, convocou um bando de lacais, não chegam nem perto do esplendor do senhor pra dominar. Eu acho isso cômico. Eu vou de novo e tento dar agora um cruzado direto na costela dele. 9. Você voa na direção dele, dá um dash, faz um cruzado com um dos outros punhos levantado, um verdadeiro golpe de boxe. Provavelmente você treinou enquanto você trabalhava com o Slasher antes mesmo de chamar o Mike para o seu grupo, para sua equipe. Você dá um belo golpe nele, porém antes de acertar, você vê que ele agarra a sua mão, ainda em pé, ele levanta ela e te arremessa no chão, como se fosse uma boneca, o Hulk, tá ligado? Pegando o Loki, batendo no chão, basicamente isso. Ele pegou você e puf, te arremessou no chão. Ele também, quando ele te arremessou, ele deu um pisão no seu peito, ele botou correntes em volta do seu pé esquerdo. Só que por algum motivo essas correntes eles não estão pregadas no chão e não estão pregadas em nenhum lugar. É só uma corrente que tá em toda a sua perna. E depois ele te chuta pra longe. Você não leva dano com esse chute. Você se reposiciona, já dá um mortal pra trás. Se reposiciona. Cara, eu quero fazer o seguinte. O chão que a gente tá, ele tá meio uns terra seca, esse tipo de coisa? É tipo... realmente é terra seca. É tipo Não, um chão faço bem o seguinte. morto. Eu quero pegar minhas mãos. Tem todo o exército tá atrás de Lúcifer, né?
É, o exército tá bem longe, assim, não tá chegando perto, assim, tá bem longe. Não, não, assim, sim, mas eu quero 30, pegar 40 metros. Quero pegar todo o chão e. E fazer tipo. Eu não sei exatamente como explicar. Como se fosse fazer um bater de palma com o chão, tá ligado? Como se fosse levantar o chão e fazer um arrastão do chão se colidindo Tipo um com os uma outros. onda de vento, assim, É, na frente, só assim, que tá ligado? levantando a terra, tá ligado? Entendi, Tentando entendi. destruir o chão, destruindo todo o exército no fundo. Cada 20, dado. papai. Mentira. Sim, papai. Eu acredito. Eu acredito também, né? Você vai pra trás. Você quer fazer o que exatamente? Pode narrar, eu deixo. Cara, É só a cena. eu encho o meu peito. Eu fecho os olhos, abro minhas mãos horizontalmente, fecho como se fosse uma palma, como se fosse fazer uma batida de palma. Nisso, eu tento pegar todo a terra, o chão que tá, eu levanto ele arrastando, como se fosse, assim, imagina, sabe quando o meteoro ele cai no chão, ele levanta uma onda de impacto? Sabe como quando isso acontece? Imagina isso, só que são duas palmas, são dois ventos se empurrando essas ondas pra se colidirem. Imagina duas ondas se batendo de frente, só que Uhum. com terra e tudo. Sim, Assim, tentando, tipo, dizimar todos que estão lá no fundo. ok. Assim que você faz esse gesto, você percebe a onda gigantesca indo pra cima deles. Porém, ela não tem um único efeito. E depois que a onda passa diante dos seus olhos, aquela sensação de impotência vem em sua direção. Você percebe que as ondas batem no exército e simplesmente o exército desaparece e volta, como se fosse transpassando por uma ilusão. Você não percebe a ilusão passando por Lúcifer, porém, quando você bate a palma, ele tá na tua frente. Ele agarra o seu pescoço. Você agora vai se ajoelhar e vai começar a adorar a mim nesse exato momento. A corrente que tá na sua perna, ela gruda ao chão e te arremessa no chão. Ele pega você pelo colarinho, levanta. Agora, diga quem é o seu Deus. Yeshua. Ele dá um soco no seu rosto. Você perde 4 de vida. Anda, diga o meu nome. Adorarei somente Yeshua Adonai. O seu braço ele se envolve em correntes. E as correntes, elas partem um dos seus braços. Ele se quebra. E você sente a dor. A dor não é falsa. Com toda certeza não é. Você sente aquela dor agoniante, seu osso saindo pra fora. E vocês estão vendo tudo, gente. Vocês dois estão vendo tudo o que tá acontecendo. Por algum motivo vocês não conseguem sair. Rolem um dado, por favor. 9. 16. Você, Mike, vendo aquela situação extremamente chocado e com o coração agoniado, o coração pesando, você lembra daquela pessoa que você perdeu recentemente pelo mesmo inimigo. Você faz força pra tentar sair, quase se levanta de tanto que você tenta fazer força. Só que no momento que você faz força, você sente uma dor muito forte no braço. Na hora que você olha, seu braço tá com as marcas da corrente. Morgan, enquanto você tenta levantar, você tenta se levantar não, você tenta sair, tenta se tirar aquele emaranhado de correntes em volta de você, aquelas correntes enroladas em você, você tenta sair e nada acontece. Você apenas consegue tirar um braço, uma mão, assim, tirar uma mãozinha dali e você passa a mão pelas frestas. Você, Manuel, depois que você sentiu isso, você perde 16 de HP, tá? Cara, eu faço o seguinte. Eu olho pra cara de Lúcifer e digo: Mateus 11:28.
Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus, confiem as suas almas ao fiel Criador, praticando o bem. Fecho o olho e falo que seja feito conforme a sua vontade, Pai. Vomitando Você- sangue já. Você sente a perna que estava enrolada nas correntes sendo quebrada. Você também vê que ele pega você pelo colarinho. Ele bota a mão nos seus 2 olhos e começa a empurrar os seus olhos pra dentro. Caralho. Você sente uma dor absurda. Assim, é uma dor que você nunca sentiu na vida. Mas que isso não te impede de continuar adorando a Ele, ao Senhor, ao nosso Pai. E diante disso, você, Mike, vendo toda aquela situação, por algum motivo, sua visão fica turva, sua mão fraqueja, aquela mão que estava tentando sair daquelas correntes, seu corpo inteiro fraqueja e você começa a desmaiar. Seu teto começa a ficar preto. Morgan, você sente as correntes apertando ainda mais você, e enquanto você olha aquela cena, você lembra de uma pessoa que você infelizmente perdeu. Você lembra daquela pessoa, você tem aquele aperto no coração bem forte, sente aquela tristeza que você já havia sentido, que na verdade essa tristeza está até hoje com você. O que você faz nessa situação? Você só tem um braço pra fora, uma mãozinha pra fora. Alguém consegue me descrever o cenário inteiro ao meu redor? O que tá acontecendo? Tipo, tudo pra mim. Você tá preso, você tá preso a exatos 5 metros. O Mike tá na sua direita, quase 5 metros também. Na sua frente tá o Emanuel e o Lucifer, a mais ou menos uns 5 metros na verdade deles. Eu vou pegar. Vou fazer isso aí, tipo, um monte de. Tá ligado? Vocês assistiram. Como é que é o nome do filme lá? Superman? De O novo? novo? Sim, assisti. Tá ligado no Lanterna Verde? Uhum. Ele faz um monte de mão, um monte de coisa, sair. Sim. Eu vou fazer tipo isso. Só que com tipo, um monte de tentáculo, um monte de mão, atacando tudo, tentando quebrar as correntes, tá ligado? Só que com ferro, né? Com a minha habilidade. Fala um dado aí. Não precisa falar dado. Precisa rolar, não? Não precisa não. Você faz uma espécie de tentáculo. Você faz coisas assim, meio que funcionais, talvez barras de ferro, barras de arame, fazem tentáculos, faz algo mais grosso, um pilar, batendo assim, pá, nessas correntes, mas elas acabam que vão ficando mais quentes, vão esquentando mais, vão queimando você. Após isso, o Lucifer olha pra trás, deixa o corpo de Emanuel jogado no chão, respirando ainda um pouco, sem enxergar nada. Ele olha em direção a vocês. Eu acho que meu trabalho aqui está feito. Tá tudo muito quebrado. Eu duvido muito que eles continuem. A propósito, a localização deles foi até que fácil de encontrar. Ele estala um pouco o pescoço dele. Ele vira em direção. Ok. Mas ainda assim você não vai ter absolutamente nada da minha parte. Nosso acordo se encerra por aqui. O Loki aparece diante do exército. Ele olha na direção do Lucifer e fala: Ué, como assim? Eu prometi. Eu prometi que eu traria os salvadores desse mundo pra vocês os eliminar. Como assim? Agora nosso acordo foi quebrado. E antes mesmo dele terminar a frase, o crânio dele
é atravessado por uma corrente. Mesmo ele indignado, fazendo gestos, ele é atravessado, ele simplesmente os gestos dele para e ele cai no chão. Ele, diante disso, todo lugar ainda continua escuro, mas ele fica mais escuro ainda. Ele olha na direção do Emanuel. Ele volta com o olhar para longe, assim, em direção mais ou menos à floresta onde ela estava. Ele dá um sorriso. Ele olha para baixo, desce um portal e ele entra por dentro do portal. Você, nos últimos instantes da sua consciência, Mike, você enxerga algo. Você enxerga o Emanuel ali, jogado no chão. Cara, acabei que eu tô meio em choque aqui, não vou mentir não. Eu vejo. Também tá vendo o corpo do Lucifer, tá? Ele não desapareceu. E depois que ele morreu, toda aquela ilusão se desfez em volta. O corpo do Loki, no caso, né? É, o Loki foi mal. Certo. Eu ainda tô preso nas correntes. Eu, tipo, olho pro corpo do Emanuel. Eu olho assim, vejo o Morgan, tá ligado? Cara, eu tô meio em choque, não vou mentir não, cara, que eu tô em choque, calma aí. Calma aí, vamos lá. Eu vejo o corpo do Emanuel. Eu tento ainda lutar pra me levantar, pra ver se eu consigo usar algum resquício da minha força pra poder tentar ajudar o Emanuel. Eu não quero perder mais ninguém nessa jornada, eu não quero que ninguém mais morra. Já perdi uma pessoa, eu não quero que outra se vá. Eu olho pro corpo do Loki e começo a ficar muito puto, porque eu falo, esse maldito traiu a gente. Esse maldito viu o Luiz morrer e ele não fez nada, ele não se importou. Eu começo a ficar tipo, cara, eu acho que eu nunca senti tanta raiva na minha vida. Quando eu começo a sentir nessa hora, eu começo tipo querer forçar o máximo que dá, mesmo que seja o último momento da minha força, rasgando todas as fibras musculares que eu tenho só pra me levantar mais uma vez pra poder ajudar. Você, enquanto faz força, sua visão começa a ficar cada vez mais escura e aquele ódio toma conta de todo o seu corpo. Você sente como os raios estivessem no seu corpo, porém você percebe que as suas mãos estão torradas, principalmente a direita, que você deu um soco. Aquela que você deu um soco no Lucifer, na última batalha que vocês tiveram. Basicamente seu corpo está totalmente detonado. Antes de você apagar, antes de tudo ficar escuro, você só escuta uma única palavra. Caos! E você apaga. Isso, Morgan, antes de qualquer coisa acontecer, antes de você ver o Mike apagando e tudo, você viu toda aquela coisa acontecendo e basicamente aquelas correntes te queimando. A única coisa que você pensa, assim, é talvez permanecer do lado da sua filha. Pelo menos agora você vai permanecer, se tudo isso acabar. Seu teto também fica preto e o único deslumbre que você tem é aquilo. Sua filha brincando no quintal. Logo após você ter terminado um trabalho, você anda em direção a ela, estendendo a mão, abrindo um sorriso, e você desmaia. Emanuel, você ainda tá no chão, você tá respirando com muita dificuldade. Seu braço tá quebrado e sua perna esquerda também. Seus olhos você não enxerga, você não tem mais os olhos. Você sente sua força também se esvaindo. O que você faz nesse momento? Eu viro o Miguel, mostrando uma distração, e digo pra ele: combati o bom combate e terminei a minha corrida. E apago. Você apaga, cai no chão e talvez por um instinto você consegue pressentir algo. Tem alguém chegando e de repente você começa a ouvir um choro muito grande. Você tá vendo alguém soluçando de chorar. Talvez seja o Miguel, que você já tinha sentido. Não sei se você tinha escutado o choro dele. Você começa a ouvir uma voz na sua cabeça.
O inimigo tenta esmagar o teu corpo e tua mente, mas não pode tocar naquilo que o Senhor já escolheu. Levanta-te. Tu és aquele que ainda pode ouvir a voz do Pai. Ainda que, quando até mesmo os anjos se calam, não temas a escuridão, pois a tua vida é a lâmpada que Ele acendeu para guiar os outros. Onde os homens caem, tu permanecerás de pé. Onde os anjos se calam, tua voz será a prova de que o Senhor não abandonou este mundo. Você sente algo pegar na sua nuca e passar a mão na sua perna quebrada. Sua perna, você sente ela voltar ao normal. Você também sente essa coisa pegando em seus braços, encaixando de volta e passando a mão como se fosse um carinho no seu braço. Na hora que ele toca em seus olhos, você volta a enxergar. E sim, você está vendo ele em um campo florido ao longe. Porém, foi uma luz que te tocou. Você consegue ver ele de longe, num campo florido, branco. És chamado para ser mais do que um guerreiro. És chamado para ser testemunha. As tuas cicatrizes não são sinais de derrota, mas sim de que tua fé resistiu ao fogo da aflição. Cada dor que carregas será transformada em força. Cada lágrima que derramaste será lembrada diante do trono eterno. Lembra-te, não é a tua espada que abre o caminho, mas a mão daquele que te chamou desde o ventre para caminhar sobre as terras, sem ser consumido por elas. Não te deixes dominar pelo medo, pois até o medo se curva diante do Senhor. Não te deixes enganar pelas mentiras do inimigo, pois até ele reconhece que a luz brilha mais forte naqueles que foram escolhidos. Tu és honrado, Emanuel, não por tua própria força, mas porque foste separado para carregar uma parte do propósito divino nessa guerra. Quando duvidares de ti mesmo, lembra-te, o Senhor não erra naqueles que escolhe. Eu me levanto com um sorriso de orelha a orelha, chorando rios, até chegando a Salsar. Você disse que ele tá numa distância, né? Até. Você consegue ver o silhueta dele? Sim. Eu começo a correr naquela... Sabe quando criança começa a andar e vai tropeçando e vai andando? Tipo assim, um negócio tipo isso. Eu tipo correndo, mas... É como se meu corpo quisesse mais rápido do que ele conseguia pra encontrar, tá ligado? Sim. Antes de você... Depois de você ter continuado correndo, depois de você correr por algum tempo atrás dele, ele olha pra trás e você consegue ver o sorriso dele. Você abraça ele? Óbvio. Você abraça ele com força. Ele, assim, faz um abraço bem forte com você. Ele fala no seu ouvido: Emanuel, meu filho, estou tão feliz em ter você em minha presença. Eu que me agrado de estar literalmente
abraçando o meu mundo. Você, depois de um abraço forte, sente toda a alegria que você talvez tivesse em toda a sua vida, toda aquela alegria que você poderia ter tido em toda a sua vida, nos anos que você já viveu. E também sente revigorado completamente. Você desata o abraço. Ele olha em sua direção e simplesmente te encara. Eu não olho pra cara dele, me ajoelho no chão e prosto. E digo, primeiramente, não tem ninguém mais. Posso dizer que o senhor tem nenhuma arrogância sequer, que eu sou o homem mais grato deste mundo. Pois eu realizei o sonho cujo qual todos os homens que amaram a ti em algum momento quiseram e não conseguiram. Eu realizei o desejo, o anseio mais íntimo de todos os teus servos, pai. E primeiramente isso é a coisa mais grandiosa que um meros pecador miserável como eu poderia presenciar, sentir ou qualquer coisa desse gênero. Mas, pai, mais do que ninguém sabe que eu não vim aqui sozinho pra isso. Sim, e eu Yuri. estou cuidando deles. Pode ter certeza, meu filho. E o que achas que te trouxe até aqui? Bom, pra cumprir a sua palavra. Você acha que tudo o que foi mostrado pra você é verdade? Em que sentido os senhores quer me dizer? Tudo que Samael disse, tudo que Miguel disse, tudo que o Loki disse. Em que parte você acredita? Sabes muito bem que em nenhuma, pois sei que jamais abandonaste seu mundo, pois jamais fugiria de tua palavra. És Deus e único, e prometeu dar o seu filho desde o início dos tempos para sacrificar pela gente, e para podermos esperar a vinda dele em um cavalo branco sobre o céu e ao som de trombetas. O que achas que deve fazer agora, meu filho? Impedir o mal que já deveria ter sido derrotado há muito tempo. Ele bota a mão nos seus ombros. Ele te dá um outro abraço. E logo após isso, você fecha os olhos e apaga. Todos vocês sentem uma alegria depois disso e um alívio. Mike, quando você abre os olhos, você se enxerga numa cama. O teto está meio escuro e você só tem uma música familiar. A música que te trouxe esse lugar. Você levanta um pouco o tronco, olha para os lados, você percebe uma pia suja. A tinta das paredes está meio desgastada. E você tá escutando essa música por todo lugar. Não tá vindo de um canto, tá vindo de todo lugar. Eu tô vendo algum espelho Não. Você Não. tá, basicamente, a música tá na sua cabeça. na minha cabeça? Como se tivesse um fone de ouvido. Se tivesse fone de ouvido. A música tá vindo de todo lado. Eu tô de fone de ouvido, né? Nunca se sabe, vou perguntar. Você coloca a mão na orelha assim, você não percebe, não. Beleza. Esse quarto que eu tô, fora a pia, as paredes descascadas, ele tem alguma varanda, alguma porta, tem alguma coisa? Pelo seu conhecimento, você percebe que é quase como uma sala de prisão, talvez. Uma sala fechada.
É uma sala fechada, totalmente fechada, não tem janela por fora. Só tem uma porta de ferro. Eu bato na porta. Você dá uns toques na porta. Você bate na porta como? Não, tipo, como se fosse pra chamar alguém Chamar mesmo. alguém. Tá. A porta tem umas grades assim. Como se fosse. Você consegue ver fora. O corredor. Você vai chegar perto da porta, dá umas batidas e olha pra fora. Você olha pra um lado, olha pro outro. Você percebe o corredor o corredor daquele local tá de fora, um pouco úmido, só que liso, bem bonito inclusive. As portas de fora são bem bonitas. Você percebe na sua frente uma outra cela. E você olha pra esquerda. Você vê as paredes bem pintadas, uns cômodos, uns armários um pouco. Como é que fala? Um armário que também tem uma gavetinha ali, muito bem decorada, uma arte muito bela. Você vê que é uma bandeira bem fina. E você percebe que ninguém veio. Ninguém veio? A pia, ela tem algum talher, alguma coisa assim? Não, é uma pia que tem apenas uma torneira e ela tá um pouco suja. A porta, ela tem uma maçaneta, alguma parada? Tem uma tranca Uma por tranca fora ainda. por Você consegue fora. passar a mão e pode tirar. Então eu faço isso. Você bota a mão pra fora, tira a tranca assim, você bota pro lado. Você abre ela. Na hora que você dá um passo pra fora, você olha pros lados e vê um final do corredor assim. Na esquerda tem um espelho. Ele está aparentemente apagado. Não está brilhando, é um espelho normal. E na direita você consegue ver um corredor não tão longo, mas que tem uma sala ali. Você não consegue ver muito bem, mas aparentemente tem um balcão ali na frente. Eu vou na direção do espelho. Eu quero ver meu rosto. Você corre na direção. Você corre não, você caminha em direção ao espelho. E você, Morgan, também acorda nessa mesma sala. Não a que ele tava, mas você acorda em uma outra. Você abre os olhos, você pisca um pouco. Você se vê naquele lugar estranho, bota os pés no chão, se levanta e vê o Might atravessando a porta assim, caminhando pelo corredor. E você faz o quê? Eu vou na direção dele. Tá, você vai na direção dele, caminha e você só olha pela janela, como é que faz? Eu olho pela janela. Você olha e você vê ele. Aí eu grito e pergunto pra onde ele tá indo. Vou ser bem honesto, eu vou ignorar o grito por um único motivo. Meu carinho não tá legal. O caos. O caos não tá legal. Ele tá num ponto que a única coisa que ele confiava, que era a própria força, falhou no momento que ele precisava, não só uma vez, mas duas. E como ele ainda não sabe se o Emanuel tá bem ou não, pra ele, a força dele fez ele perder duas pessoas que eram muito importantes pra ele. Então, tá ligado? Ele quer ir na direção do espelho, na esperança que talvez o espelho faça ele voltar lá pra dentro do paraíso, pra ele tentar ver como o Emanuel tá, ver se ele consegue fazer alguma coisa. Você caminha em direção ao espelho. Morgan, você vê que ele ignorou o seu chamado. Você vê que ele não tá legal. Você vê, você fica meio perdido. Você bota a mão na cabeça assim, vai pra trás. Você tenta respirar fundo pra ver o que tá acontecendo, o que você não leu nas entrelinhas do contrato que você fez vindo pra cá. E Mike, quando você chega no espelho, você vê uma cara acabada. Ou você também vê seus olhos inchados, como se você estivesse chorando por muito tempo, muito tempo. Aquela expressão cansada. Você também percebe que você tá sem a sua armadura. Porém, quando você olha para suas mãos, você percebe que elas estão normais, elas não estão queimadas, nem derretidas. Manuel, após você abraçar ele, você acorda escutando aquela mesma música. Se pisca um pouco,
olha pra cima e você vê o mesmo cenário que eu descrevi pros outros. Bom, eu levanto. Levanto não. Tô na cama ainda, né? Uhum. Eu tento com as duas mãos passar a mão no rosto. Sentir se tá tudo no lugar. Abrir o olho, assim, olhar pra minha Uhum. perna. Sim, você percebe tudo num lugarzinho, tá ligado? Então você mexe a braço de boa e você também percebe que você não tá sentindo dor nenhuma, você tá revigorado. Não, eu sento na cama, olho naquela pegada que você pega. Você tá na cama, você lembra que tá devendo uns 5 milhões pro Serasa, você põe a mão na cabeça assim. Sim. Aí você senta nessa posição e me perguntando mesmo: será que isso tudo foi um sonho? Ou. Não tem. Aquilo. Eu não concluo a fase e levanto. E dou uma puxada no portão pra. Tá ligado? Daquele Tremelique. Uhum. Você puxa o portão, você percebe que você tá muito perto do final do corredor. Você olha pra esquerda e você vê o Mike caminhando. Caminhando não, você vê o Mike já no espelho, olhando pro rosto e olha pras mãos. Bota as duas mãos no armário que tem ali. No momento que ele olha, eu mesmo, tipo, ele vê a situação que eu boto a mão um pouco na frente do rosto e eu dou um soco com tudo no espelho. Você soca o espelho e ele fica rachado, ele se racha todinho. Não, você não se quebra, ele se racha. Eu continuo batendo no espelho, tipo, com raiva. Porque meio que eu me toquei que aquele espelho não é o espelho que leva a gente pro lugar. E, tipo, mano, assim, vou bater até estourar minha mão naquele espelho. Tipo, até eu ver que ele estoura ou estoura minha mão. Você tá vendo tudo isso, Manuel? E você tá vendo que ele tá batendo no espelho. Ele tá Cara, cada vez mais se rachando e mais sangue vai saindo. Porém, o espelho não se quebra. cara, eu dou uma bicudona no portão. Viro o grito: Mike! Você escuta isso de alto e bom tom. Eu paro assim, eu vejo o Emanuel, eu reconheço a voz dele, eu tento ver da direção que veio. Quando eu paro assim, eu fito ele, eu meio que desarmo assim, começa a cair lágrimas, eu saio correndo, eu pego, abraço ele assim, dou aquele aperto forte e falo: pelo menos a gente não te perdeu. Tipo, a mão sangrando, cheia de sangue, provavelmente sujando ele todo. Mas, tá ligado? Chorando, as lágrimas no rosto. Uhum. Sem saber direito o que aconteceu, mas pelo menos o Emanuel tá bem. Eu compacto um abraço e falo: fica tranquilo, não chegou a minha hora ainda. Aí eu escuto o Margot no portão ali, ó, tipo o seu Madruga, tá ligado? Quando foi expulso da casa do bagulho lá. Aí eu chego em direção e tento abrir o portão pra ele sair. A cena que vem na minha cabeça é o Morgan com um copinho de ferro que ele fez usando pra poder passar na grade pra chamar nossa atenção. Exatamente. Ele batendo assim com o copinho, pam, tá ligado? Ai, cara. Me dá R$1. Mas Morgan, você basicamente viu ele abrindo o portão pra você. Como é que você tá, mano? Você tá tranquilo? Você tá tranquilo? Digamos que Deus protegeu não só eu, mas como todos nós aqui. Amém. Aí eu volto a mim e falo: tá, mas e o Miguel? Aí eu começo a correr em direção ao espelho. Quando você corre em direção ao espelho, você vê que ele tá um pouco rachado, porém é estranho, porque os socos que o Mike deu no espelho, ele não se rachou da maneira que você esperaria que ele se rachasse depois de um soco. E você também vê que o espelho tá voltando. E as rachaduras estão diminuindo bem lentamente. Eu viro pros rapazes e falo: rapaz, me desculpa, mas eu preciso ver como tá o Miguel. E tem que entrar no espelho. Você olha em direção ao espelho e tenta. Você coloca a mão no espelho e você vê que não acontece nada. Você bota a mão no espelho e você vê que seu reflexo. O reflexo dos outros dois lá atrás, mas você não vê nada de normal. E atrás do balcão, atrás de vocês, sai uma moça. Uma roupa de médica. Ela olha em direção a vocês.
Vocês veem ela bem alta, um pouco maior que o Morgan. Vocês veem que ela tem uma postura elegante, uma expressão bem séria e uns cabelos castanhos, óculos. Ela vem em direção a vocês, ela tá com uma touquinha assim de... Uma touca, é um chapeuzinho de médico. Ela vem em direção a vocês. Ela fala: por favor, rapazes, sem muito barulho aqui. Aqui nós prezamos o silêncio. E ela se volta em direção ao balcão. E vocês não veem mais ela. Quando ela se volta em direção ao balcão, eu levanto e dou o dedo do meio pra ela. Aí eu olho pra assim e falo, pronto, só posso agora eu ser o louco do manicômio. Essa é a enfermeira que tava me metendo injeção na minha veia até agora. Aí eu começo a andar pra tentar encontrar ela. Você corre em direção ao corredor, final do corredor, e você vê que ela tá sentada ali no balcão, ela tá lixando a unha. Você agora percebe o que tem ali, basicamente um balcão, chão quadriculado com preto e branco, as azulejos preto e branco bem pequenininhos. Você também olha a expressão dela. A expressão dela é meio um pouco calma, lixando as unhas com bem calmo. Ela olha pra você. Posso ajudar, senhor? Milady, me perdoe o tom da pergunta, mas onde que estamos? Ela fecha os olhos assim, ela fica com a cara um pouco de dúvida assim. Senhor, vocês até agora não saíram. Você sabe muito bem onde você está. Acho que não precisa de um reforço. Mais alguma pergunta? Me perdoe, mas eu acho que esse tempo deitado não me fez muito bem a cabeça, tá me faltando algumas coisas à memória. Por que eu vim aqui exatamente? Ela, com a cara tipo, ela faz aquela respiração de como se tivesse de saco cheio, sabe? Levanta da cadeira, ela caminha atrás do balcão, ela vai um pouco na sua frente. Você vê agora onde ela tá andando um pouco mais para o sentido contrário do corredor que vocês vieram. Vocês veem uma porta um pouco grande de ferro. E ela olha pra direita assim, e ela vê aquele tocador de disco bem grande com aquele... Eu não lembro agora o nome da parte de cima que fica saindo som. Mas vocês veem que ele tá vitrola, isso. E vocês veem que a vitrola tá mexendo um pouquinho. Ela pega umas chaves que está no bolso dela. Ela abre aquele portão e ela empurra a porta. E aí, quando vocês olham, tem um corredor com um espelho lá no final e umas outras portas ao lado no corredor, como se fosse um corredor repetido da que estava atrás de vocês. Eu viro pra ela e digo, desculpa tal ignorância, mas pra mim ainda não tá fazendo sentido. A última coisa que eu me lembro é de eu batalhando contra Lúcifer numa maior loucura. Eu sei que isso pode ser maluquice, mas não tô entendendo. Ela olha em sua direção. Emanuel, deixa quieto. Só saiba de uma coisa, já tá tudo bem. Vocês já se recuperaram e agora podem continuar a missão de vocês. E agora, se me der licença, eu preciso de um pouquinho de descanso. Emanuel, acho que você já percebeu e você não precisa de rolar um teste. Você em nenhum momento falou seu nome. Então. Cara, tem uma saída? Você vê lá ao fundo da porta que ela abriu o espelho brilhando. O espelho tá com as mesmas rachaduras do que de trás. Porém, esse espelho saiu uma lasquinha dele. Assim que ele brilhou mais forte, saiu uma lasquinha dele e caiu no chão. Eu viro pros rapazes e digo, cara, tem alguma coisa muito estranha aqui. E a resposta provavelmente vai estar naquele espelho maldito de novo. Eu não acredito que a gente vai ter que fazer essa porcaria de novo. Bom, pelo menos talvez eu consiga encontrar Miguel. Aí eu começo a andar e assistir o espelho.
Opa, opa, opa. Se acalmem. Vocês se recuperaram, mas precisam reorganizar os pensamentos. Vocês prestaram bastante atenção no que eu disse? Vocês não saíram daqui. E, por algum motivo, você percebeu que ela entendeu a sua intuição. Aí eu viro pra ela, tá, tô tentando ignorar, mas você tá conseguindo de alguma forma ler o que eu tô pensando, sabe meu nome sem eu nunca ter dito, quem é você? Ela levanta. Eu sou. Ela hesita muito. E ela apenas olha em sua direção. Ela olha na do Mike. E olha na do Morgan. Eu viro pra ela assim e digo, vamos, filha, não tem o dia todo não. Se o seu nome não é Lúcifer, eu não vou querer te matar, pode ficar tranquila, desembucha. Ela respira com aquele negócio, aquela respiração de saco cheio. Eu apenas estou aqui para cuidar da mente de vocês. Defina reorganizar. Certo. Ela volta, passa pelo balcão e abre uma porta. Atrás do balcão dela. Ela olha pra vocês. Sigam-me, por favor. E ela continua. Obrigado, pelo menos agora um pouco de resposta. Aí começa a andar. E vocês dois? Eu sigo atrás. Eu penso em seguir, mas me bate uma curiosidade de ver as outras portas, tá ligado? Pra ver o que tem. Quais portas? Porque você falou que tinha outras portas dos lados, meio que entre aspas celas, né? Dos quartos. Aí eu vou seguindo, mas tipo, só, sabe, você, toda hora que passa na frente de algum quarto, dá aquela olhadinha. Anda mais um pouquinho, olhadinha. Passa pelo portão, tem 2 corredores. Sim. Ela foi pelo outro, Mike, ela abriu uma terceira porta. Ela abriu Não, uma terceira porta, Mas eu tô falando que eu não depois segui do- vocês nessa parte. Eu não segui. Ah, Eu tô lá seguiu ainda. reto? Eu tô. Eles foram. Eu fiquei lá só andando nos corredorzinhos que tem as grades, né? Olhando, o que tem aqui dentro. Passa pro Frente ou de próximo. trás? Os que você vinha era o que ela abriu o portão. Do mesmo que ficava o espelho. Na mesma parada que ficava o espelho. Antes dessa parte deles saírem. Ou seja, eu ainda tô lá no lugar junto do espelho. Mais pra trás, né? No Isso, corredor eu atrás. tô meio que pra trás. Só que eu tô, tipo, só por questão de. Não é questão de curiosidade, tá ligado? É um pouco de curiosidade, tipo. Entender mais ou menos onde a gente tá. Eu meio que saquei que a gente tá no paraíso, mas eu quero saber o que é aquilo que a gente tá específico. Basicamente, quando você anda, você olha para as outras celas, você vê exatamente mais 4 celas após a de vocês. E eu não vou mentir, eu posso contar meu real objetivo? Hum. Eu quero ver se o Loki tá aqui, que se o Loki estiver aqui eu mato ele. Você olha nas suas celas, você não vê ninguém. Primeira cela que você passa, você vê em cima da cama um bastão jogado. Um bastão? Na segunda porta depois que você passa, você vê uma foice, uma corrente e uma foice. Kusagirama, não fala o nome da arma. Sim. Na terceira, você vê manoplas grandes e com garras. Eu não sei se você conhece a mina do Darksiders. Claro que eu conheço. Exatamente. Basicamente, ela tem uma paz perto daquela, parecido com aquela. E na quarta porta, você vê apenas um capacete que parece ser uma espécie de robô preto. Dá pra entrar nessas portas aí. Perdão. Você Deixa eu esconder um pouco a tenta- animação aqui. Você foi na última que você viu. Você tenta abrir, mas você não consegue. Não, mas eu queria abrir a da manopla. Então, você tenta abrir, mas você não consegue. Você bate na Consigo. porta assim, faz um barulho. Vocês escutaram um barulho. Certo. Você vê só chamando Mike. Não, você vê, Pô, tipo, sua mãe pra você vê, você tipo, aquela criança curiosa, tipo, cara, que é isso aqui? Aí toca no. É igual você, a criança vê um botão, ela aperta o botão faz mais barulho, ela, opa! Olha pro teto, caraca, que teto Aí bonito, hein? eu chamo tu igual sua mãe chama você quando está de madrugada mexendo na cozinha.
Pra confirmar se é você, me fala, Mike. Sou eu não, mãe. Mãe? Vamos, moleque. Cara, eu vejo aquilo ali, eu entendi a referência e saio. Ok. E você sai pra onde? Você segue Eu saio os pra dois? seguir os dois. Já que a porta não abriu, né? Fiquei triste. Você Não deu pra passa. furtar, né? Não deu pra roubar. Ah, eu não ia furtar. E assim, Não. Eu ia pegar emprestado pra não devolver. se a porta tivesse aberta, você só ia chegar lá e ia virar. Posta essa na sua mão. Não, eles iam ver eu chegando lá com uma porrada de armamento. Sei de nada não, pô. Onde você achou isso aqui? Na lojinha do bazar ali. Não sei se você entendeu mesmo a referência que eu tentei passar aqui. Eu talvez. acho que eu entendi na hora que você falou a parte do bastão. Eu acho que você entendeu. Eu entendi. Black Me passa, Full tá? Kong aí, rapaziada, pra quem não entendeu. Isso aí. Você passa pelo balcão, vai atrás deles. Vocês já entrando, vocês verem uma sala cheia de gavetas, assim, um monte de gaveta, um corredor com as gavetas, um monte assim. Vocês veem que ela pega um molho de chaves, assim, uma sução, um molho que vocês nunca tinham visto, assim, tem umas 3 assim com ela. Ela vai olhando com calma as chaves enquanto passa o corredor. E vocês caminham por uns 1 minuto, 2 minutos nesse corredor e depois ela para. Ela abre uma porta. Dos jornais, dos arquivos, uma pasta. Ela volta um pouco com vocês. Ela bota no balcão dela, ela separa algumas coisinhas. E Emanuel, rola um dadinho pra mim de percepção. 4. Me deram um calço todo mundo, tá difícil. Você, enquanto você caminhava pelo corredor, você apenas reparou na mulher. Seu tarado. Ah, não dá, cara. Tô muito concentrado, velho. Foi mal. Ok. Mas depois disso, ela bota os arquivos na mesa, assim. Separa e vocês percebem primeiro. A primeira foto que tava no arquivo é a foto do Slash junto com sua equipe, Lince e o Jojo, na frente do Emanuel e do Luiz. E o Slash estendendo a mão pro Emanuel. Eles estão perto de uma transportadora, eu não sei, mas eu não sei dizer exatamente o que é. Mas no chão tem um pouquinho de terra, assim, um pouco molhada. E uma rua bem grande, assim, uma transportadora. Segunda imagem é o Emanuel voando sobre a cidade, olhando pra baixo. Um olhar um pouco... não sei dizer. Eu não sei a cara que você fazia nas rondas. Cara, eu Mano. tava com a língua pra fora mordendo ela, assim, ó. Tipo, sabe, já viu tô indo no Pânico 4? Não, 4 não, acho que é o 1 ou 2. Tem aquela cena, coé! É, tipo, Sei. Tá ligado. Você continua olhando aquelas fotos. A terceira é a foto do Caos com uma máscara na cara, soldando, o que dá pra ver nas lentes, o reflexo de um martelo. E a última foto é vocês de frente pro portal. cara, eu olho e falo. A gente tá na Terra? Não tá Terra, World, mundo, Elon Musk, esse tipo de coisa? Olha em sua direção. Vocês estão apenas descansando para continuar a jornada de vocês. E aqui é um local seguro para vocês retornarem à batalha logo após um dia, uma hora cansativa, uma batalha cansativa. Vocês podem vir aqui descansar o momento que vocês quiserem.
e podem se reorganizar e lembrar de todo o acontecimento que teve. Podem reorganizar as suas memórias. Tá, ok, vou fingir que eu entendi alguma coisa, né? Em toda a minha percepção. E. Ok, então. Digamos que você aqui é o nosso banco de dados e de recuperação. Mas como exatamente a gente volta aqui pra se recuperar? Enquanto você fala isso, a música entra mais calmamente na sua cabeça e você imediatamente lembra do espelho. Um flash de luz veio na sua cara, assim, você teve uma sensação do que é o espelho. Ai, Bengala! Eu dou tipo um turbilhão afastando a mão, sabe? Como você põe uma. Tá ligado o coito quando vai matar o Deus do Sol, Apolo, né? Que ele põe a mão Não na frente lembro. assim, eu faço tipo assim com a minha cara. Eu falo, nossa, que luz forte é essa do espelho, meu Deus, nunca ficou tão forte assim. E você só teve um clarão, assim, é um flash de luz que você teve e voltou ao normal, só que foi tão forte que você sentiu como se tivesse ele ainda ali, tipo, queimou sua retina, basicamente. Sim, sim. Bom, eu falo, tá bom. Eu agradeço tudo aqui, não sei o que tá acontecendo, mas eu preciso sair daqui, tem gente precisando de mim. Certo, certo. Desculpa atrapalhar vocês. Ela pega os arquivos, ela começa a andar em direção à porta. Ela olha pra vocês. Sintam-se à vontade pra retornar. E ela entra pra dentro do corredor pra ir devolver a pastinha. Antes de ela ir embora, eu falo, um momento, você. Aparentemente você tem dados e muitas informações de diversas coisas, não é isso? Sim. Você tem memória de outras pessoas sem ser a gente, ou algo do gênero? Sim, mas eu não posso fornecê-las a você. Eu só posso fornecer as suas. Porque eu sou. Ela olha em sua direção. Ela toca no cérebro, na cabeça dela assim. Ela dá uns toquinhos na sua cabeça. Na própria cabeça, assim. Ela se vira e não fala mais nada. Ela só segue reto. Ai, mulher é zica, né, mano? Pô, pelo amor de Deus. Porra, nem fala. Bom, eu sigo Eu ela e não, falo, eu não vou dar resposta. Eu só vou fazer enigma aqui. Se prepara. tá escrito Selbit na minha testa, ô cacete? Eu Tô com caguei. cara de Scooby-Doo, ô filha da puta. Você acha, mano, eu vou fazer igual aquela que passa lá do Scooby-Doo com arma, mano. Eu vou meter bala, tô falando. Tá, então eu faço o quê? Eu vou acompanhando ela pra ela vai embora, né? Não, ela seguiu no corredor pra devolver os arquivos. Vocês estão depois do balcão, na frente dos dois corredores. Então eu vou pro espelho que tá brilhando. Uhum. Vocês? Mesma Eu coisa pra você? sigo. Mesma coisa. Eu sigo também. Aí eu começo a olhar os corredores do lado, vejo um pau, uma manopla. Você, enquanto você caminha em direção a um corredor que tá com um espelho brilhando, você vai pra direita e vê a mesma sala, porém no fundo tem um espelho. Ele tá completamente inteiro. Quando você vai andando no final, você chega na última porta do corredor e você vê outro espelho. Vocês estão no meio de um corredor. Tem uma porta na direita, uma porta na esquerda. Tem um espelho na frente de vocês. A porta da direita tem um espelho que tá brilhando. A porta da esquerda tem um espelho que não tá brilhando. E à frente de vocês tá um espelho que brilha. Pô, esse inimigo do Selbit tá muito difícil, cara. Pô. Agora que tá brilhando na minha frente, mano. O bagulho não é sério comigo, não. Na hora que você olha em direção ao espelho, você tem um reflexo, não de você, mas de um campo destruído e com várias pedras assim, ruína. E mais ao fundo um campo mais limpo. E em volta tem floresta. Você entra no espelho, Eu entro. Mike, eita, Eu entro no espelho. Morgan, Eu também entro. você, Emanuel, você encosta a mão no espelho. Tudo brilha muito forte.
E a nossa sessão acaba por aqui.